alhos, coentros e sal. Tão bem se faz com queijo esse prato que afinal é bem do nosso Alentejo. Depois dos alhos pisados e com a água a ferver, corta-se o pão aos bocados, está pronta, vamos comer. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver, coentros e alho, e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. Panito bem duro e rábano a acompanhar, o azeite bom e puro, não há melhor para dar. A sorda de bacalhau com azeitonas pisadas. Bem-vindos a mais um À Conversa Com, e eu hoje não tenho um convidado, tenho dois convidados. Vou estar à conversa com o pai José Loução. Agora acertei com o seu nome. Agora e com o Pedro Loução, o filho. Portanto, viemos até Colos saber um bocadinho da história destes dois homens e do início aqui do negócio familiar que é o Agriparrinha. Portanto, o lagar do azeite que funciona em Colos. Portanto, se calhar vou começar por o pai, Pedro. Claro, ele é que está mais a par da situação, desde o início. Desde o início. Mas, de qualquer maneira, diz-me um bocadinho, também, fala um bocadinho sobre ti. Quem é o Pedro? O Pedro é o Pedro. É o filho do José. É o filho do José. E da Sílvia. Quem é o Pedro? Pois, nascido em Colos, estudei aqui, estudei em Odmira, concluí os estudos em Odmira, fui para Lisboa para o curso de Medicina Veterinária e, entretanto, ingressei aqui na vida profissional, portanto, não estou a exercer, estou junto ao meu pai, foi uma escolha que eu fiz na parte da empresa. E quem é o Sr. José? Um cidadão de Colos e do mundo. Pronto, nascido e criado em Colos, também estudei por fora, andei por aí às voltas e fui chamado à razão pelo meu pai e comecei a acompanhá-lo nesta atividade, entre outras, e fui aprendendo alguma coisa sobre esta coisa do fabrico do azeite. O meu pai, entretanto, foi ficando velhote e ele criou uma sociedade com... Aliás, a empresa nasceu, ou melhor, a atividade dele nasceu com um irmão e um cunhado, onde fundaram o lagar de azeite e uma moagem de rações e de farinha para panificação. Essa parte depois deu... Deixou de existir? Não, faliu e o meu pai decidiu agarrar só no lagar e seguiu com esse negócio em frente. Pronto, foi sempre investindo. Havia uma novidade numa máquina, ele ia melhorando a produção, ia adquirindo mais uma coisa, mais outra, foi uma centrifugadora, aquilo não existia, aquela que está além... Isto é uma das peças que está exposta é uma das peças na entrada. Do lagar inicial de prensas. Já era uma máquina sofisticada para a época, que ele servia para limpar o azeite. O processo de antes era só decantado, é um processo moroso. Apareceram as centrifugadoras verticais chama-se para lavar o azeite, e então acelerava o processo da limpeza do azeite. Portanto, foi sempre... Então, José, ainda bem que você pega aí no ponto aí do seu pai. Como é que era o nome do seu pai? António Briços Loução, mais conhecido por António Parrinha. O António Parrinha. Exatamente. Sabe que eu ouço falar muita vez do seu pai. Porque Sim. As pessoas, como também tenho... Eu sou cliente também do azeite Agriparrinha que tenho na minha loja, no meu espaço em Santo António, e as pessoas de Santo António falam muito: eu sou do tempo do avô do rapazito que vem cá trazer o azeite. Exatamente. Falam muito, o seu pai é muito boa conta. Fala um bocadinho de quem era o seu pai. Uma vez que ele já não está aqui para poder contar a história, mas deixou uma história grande que merece ser contada. Fala um bocadinho do seu pai. Então, o meu pai
Foi uma pessoa empreendedora, tinha muito jeito para o negócio, portanto ele nasceu, era filho de uns comerciantes da terra, tinha ali um comércio de, como é que se diz? Ou seja, já tinha negócio na veia. Era drogaria. Sim, pode-se dizer que sim. O meu avô tinha uma casa de comércio, era pensão. Na altura vinham os viajantes no comboio, vinham do norte, vinham do Algarve vender os vários artigos que se utilizavam aqui nas aldeias. Não havia os Era tipo a hipermercados. oferta alargada do Cláudio lá nas Bolinheiras. Ele só não tem lá quartos para alugar. Exatamente. Pronto. Foi uma família que teve 3 filhos, um dos quais foi o meu pai, que era o mais novo. Foi um rapaz muito apressado, já na época, isto é 1925, nasceu de 7 meses. Portanto, foi sempre uma pessoa muito agitada e com muita fúria e muita força de viver. Viver a vida. Muita força de viver. Já percebi de onde é que vem a ansiedade também do Pedro, que ele é um moço que Aliás, quer fazer muitas coisas. o meu pai ele morreu com 87 anos, mas aos 80 e poucos dizia-se, eu dava tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que conquistei na vida para voltar à minha mocidade. Não tinha medo da vida, conquistava, pronto, era uma pessoa assim, era aventureira, arriscava. E você, há bocado, aqui em off, estava-me a contar uma história engraçada. Realmente ele tinha veio de comerciante, você disse que o primeiro carro dele ele foi comprar, que é aos 16 anos. Foi aos 16 anos. Portanto, ele contava essa história. Lá tem 1900 e picos. Aquele nasceu em 25. Pois. E 30... 41, 42, por aí, Não, 1900. está 7, 16, não é tanto. Ou é? Ai, não vou fazer contas em direto. 25 com 10, 35. 25, mais 6, 41. 1941, sim. Pronto, foi sempre uma pessoa dinâmica. Isto aliado a alguma sorte e a ser perspicaz e ser aventureiro, foi assim grande na vida, foi conquistando algumas coisas na vida. Até porque você diz que o seu pai o chamou à razão e você teve que ficar cá a trabalhar no negócio da família. Você começou por dizer que era de Colos do mundo. Onde é que você andou para ser chamada à razão por um pai? Porque andei a estudar por fora. Saí daqui com 11 anos, fui para o Colégio de Vila Nova de Mil Fontes, onde tive 4 anos. Que na altura era longíssimo. Pronto, não havia essa coisa, hoje os miúdos vão... Já havia o transporte para Odmira, mas a minha mãe entendeu por bem que eu andar para cá e para lá não era muito saudável. Fiquei interno. Foi lá com as freiras, logo para andar na ordem. Foi uma boa aprendizagem de vida. A gente habitua-se e aprende a virar-se sozinho. Não tem o papá nem a mamãe por perto, um dá um chute, outro dá um encontrão e a gente aí ganha alguma maturidade. Depois saí dali, fui para o Ourique 1 ano. O meu gosto foi sempre pela agricultura, pelo campo. E onde havia na altura a vertente agrícola era em Ourique. O Odmira não tinha outras coisas, mas não tinha a parte agrícola. Fui para Ourique. Concluí ali o 9º ano e depois resolvi ir para a escola de Grândola, que era o mais próximo e onde havia uma via profissionalizante da parte agrícola, onde andei 3 anos, concluí com sucesso e depois resolvi dar um tempo. Entretanto, fez-se a idade de ir para cumprir o serviço militar. Por acaso ele perguntasse se tinha idade. Agora vou fazer a tropa e depois logo continuo. Foi um erro da minha parte. Ou não se sabe? Foi no sentido porque eu gostava de ter estudado mais alguma coisa. Mas pronto, foi assim. Quando saí da tropa, resolvi casar-me. Coisas que acabou-se o estudo. Acabou-se o estudo. Não, ainda tentei na altura. O curso que eu fiz dava acesso direto às escolas que hoje são chamadas, ou eram na altura, os politécnicos, que havia 3 no país na altura. Era Coimbra, Santarém e Apaiã. Eram as 3 escolas agrícolas à altura, que não era o Instituto Superior de Agronomia, não formava os engenheiros agrónomos, mas eram os técnicos. Pronto. E nós aí, com aquele curso que tirei em Grândola, dava acesso direto. É claro, fui à tropa, quando saí de lá, as regras mudaram, caput, já não houve hipótese. Entretanto, abriu a Escola Agrícola em Beja, ainda fui ali informar-me. Era já muita coisa, muitos exames. Entretanto, comecei a trabalhar aqui, porque a gente não pode estar parados, não é? Claro. O meu pai nunca me deixou estar sossegado. Enquanto estava a estudar, vinha de fim de semana ou de férias, era para trabalhar.
e fui adquirindo o gosto por esta vida. Adquiriu o gosto, aprendeu a dar valor e é uma forma de se dar educação também a um filho, não é? Exatamente, aprende-se Hoje em dia você já percebe porque é que ele se calhar fazia isso. a gente... Percebo, e comecei a perceber cedo, porque Até ainda descaía uma notinha também com o trabalho, não? descaía uma notinha e algumas outras coisas, mas eu tive que perceber que aquilo não vinha do céu, que hoje é um erro que eu acho que hoje faz muito às crianças, é dar-se tudo. Tem que haver uma moeda de troca. E as pessoas, alguns têm, Saber negociar. eu posso dar, e fazem questão de dar, tudo bem, mas isso não é educar a criança. Não, porque os filhos nunca passaram por aquilo que nós passamos e não sabem dar o valor que nós damos. Não, tem que se dar valor a cada coisa que se tem, que aquilo não cai do céu. É preciso batalhar. Isto é bom, não é? Exatamente. Então, e diga-me lá uma coisa, você falou uma coisa aí que me interessou muito, então casou novo. Exatamente, tinha 22 para 23, mais ou menos, ou 23, já tinha 23 anos. Então, mas você era tão ocupado, onde é que você foi conhecer a Sílvia? Conhecia no colégio. Em Mil Fontes? Em Mil Fontes. É daquelas coisas que ficam, não é assim Até muito eles vulgar. você ir à tropa e estudar para grande, essas Olha, coisas se ela todas. estivesse aqui e se lhe perguntasse, se fizesse essa pergunta, ela ia lhe dizer o seguinte: olha, houve um tempo que eu namorei com ele, mas ele não namorava comigo. É verdade. Mas foi assim, ela foi persistente e eu, a determinada altura, tive outros casos no meu percurso, mas cheguei à conclusão, se ela não aguentou tanta não coisa. abandonou o barco, era assim. Exatamente. Se calhar sente alguma coisa séria por mim, não é? Pronto, e foi... Quase sempre é o amor que nos dá um rumo para a nossa vida. Exatamente. E vieram logo morar para Colos? Assim, viemos morar para Colos. Inicialmente na casa dos meus pais, depois consegui arranjar uma casa com um irmão do meu pai que era solteiro. Ele deu uma casa que tinha herdado dos meus avós, que era a tal casa de comércio, que é onde vivo hoje. E pronto, e fez lá obras e lá tenho vivido. E quando é que veio a primeira criança? A primeira criança veio no ano a seguir, logo, aquilo já estava És o ali. mais velho? Não, É ela mais Margarida? nova. Minha irmã. É Margarida. Eu acho Sou sempre mais que és tu, não sei É porquê, Margarida. estou Sou mais sempre com a novo da- tendência que és tu. É Margarida é que é mais velha. A menina da família. É. E o Pedro veio 4 anos depois. E pronto. E o que é que na sua cabeça mudou quando foi pai pela primeira vez? Senti-me com mais responsabilidade e com a obrigação de... tinha ali um ser novo, tinha que ter uma vida estável para criar aquela criança para que nada lhe faltasse dos bens essenciais. Até ao fim de 4 anos aparece o Pedro. O que é que você pensou nessa altura? Foi a continuação e foi realizar aquela coisa. Acho que todos os casais gostam de ter um filho e uma filha. Se vem a filha primeiro ou o filho, isso é irrelevante. Olha, que não calhou com 8, tem 3 moças. Mas se calhar a segunda já foi à procura de ser um Não, miúdo. achei que o último é que era um musical, não foi? Pronto, há sempre a quarta oportunidade. Mas via que na altura se calhar ainda não pensava nisso, mas hoje, passado tantos anos, ainda era para fazer esta pergunta agora, mas isto surgiu aqui a conversa, acha que o Pedro seria a pessoa que ia dar mais continuidade a este projeto que veio do avô? Ouça, isso é sempre... Assimila isto mais aos homens? Vamos lá ver, Ou não? isso é sempre uma incógnita. Nós nunca sabemos se os nossos filhos querem seguir os nossos passos. Exatamente. E acho que ninguém tem o direito de os prender ou de os direcionar ou forçá-los a ir para um sítio que eles não querem. Depois são infelizes e as coisas normalmente não têm sucesso. Acho que cada um tem que fazer a sua escolha. Eu fiz a minha, Exato. coincidiu com a vontade do meu pai e o meu filho fez a dele, dando continuidade a este projeto. Pronto, há uma coisa que me orgulho. Agora, a gente pensar, acho que é um erro. Deixemos a vida fluir. Ficha no mundo, não é? Exatamente. Deixemos a vida correr e vamos vendo. Dar-lhes a educação, a formação, isso é importante. Transmitir os valores que... A Margarida está em farmácia, não é? Tá. Também dá jeito. Também dá. Isso é um assunto que é muito discutível hoje. Hoje tenho uma opinião diferente a esse respeito, mas isso é uma coisa à parte. Da parte da indústria farmacêutica. Exatamente. Né? Então vamos passar aqui a palavra um bocadinho agora ao Pedro. Ele gosta muito de conversar para as câmaras. Ui. E então vamos dar aqui. É o que eu mais gosto. Eu tenho a ideia que tu és melhor vendedor e melhor trabalhador do que melhor falante para uma câmara, né? Ficas Talvez. aqui um bocadinho mais retraído, porque não és pessoa que gosta muito de gabar daquilo que fazes Sim. e de falar, mas também faz parte a gente contar com orgulho um bocadinho da nossa história e deste percurso familiar que vocês têm. Como é que foi a tua infância?
A minha infância, posso dizer que tive uma boa infância, nada me faltou, felizmente. Fui também sempre habituado a trabalhar. Recordo-me que iniciei, portanto, eu sempre tive uma paixão Microfone. por desportos motorizados, e então recordo-me que tinha 11 anos, em 2003, quis comprar uma moto pequenina, aquelas motas pequeninas, e então andei na cortiça. O meu avô agarrou em mim, anda cá que tenho aqui trabalho para ti. Lá foi o avô Pronto. também educar o neto, hã? Não, o meu pai também, atenção. Dar ali uma perninha. Sim. Também. Pronto, isto para dizer que sempre fui habituado a trabalhar, as coisas não caem do céu. Pronto, como disse, estudei. Não, andei então por fora. José, chegou ao fim da campanha da cortiça, deste comprar da moto. Sim. O meu avô fez uma coisa que me pareceu muito mal ainda hoje. Já ele morreu há 13 anos e pareceu muito mal. Epá, ficou-me atravessado na goela. Nós somos 7 primos, portanto, da parte do meu avô, dessa parte, e então eu fui o único que mandei esforçar lá, e ele, no fim da campanha, deu-me o dinheiro referente ao meu trabalho, portanto, que eram 250 contos na altura. Na altura. E deu 200 contos a cada primo meu. Que não fez nada. Pá, aquilo nunca mais, que ficou atravessado na goela. E eles não trabalharam. Não, estavam de férias e eu é que andei lá na corte. Pronto, portanto, resumindo, aquilo pareceu muito mal. Tens de perdoar o avô. Claro que sim, coitado. Esteja lá no. Mas ainda não tinha ficado. É pá, sim, em termos de parte psicológica, quer dizer, eu andei-me a esforçar, então à próxima não faço nada. Não é? Exatamente. Eu não tenho um bocado entendido. Mas eu estava-te a perguntar como é que tinha sido também a tua infância, porque tens uma irmã mais velha, 4 anos. Sim. Portanto, ela também queria ser assim uma mãezinha, também queria-te dar, meter ali Sim, na ordem. acho que isso é normal. Tu sendo os rapazes têm sempre aquele comportamento de irem-te a andar mais um bocadinho e andarem a fazer traquinices. Acho que isso não tem a Como ver é que eras tu com com a irmã Margarida? Acho que não tem a ver com ser rapaz ou rapariga, tem a ver com o feitio de cada um. Tínhamos as nossas brincadeiras normais. Eu atazanava a ela atazanava a mim. Pronto. Normal. E por norma, quando ela faltava, eu andava à pergunta dela, à procura dela, e vice-versa, a mesma coisa. Como é que foi a tua escolha pela tua área de veterinária? E gostas dos animais? Antes de ir para aqui foste tratar dos animais? Sim, gosto. Vocês, além do azeite, têm também gato, não é? Sim, fizemos exploração pecuária e florestal. Pronto, eu sempre gostei de animais, sempre gostei também do campo, da vida do campo. O avô já tinha animais? Sim, Já. Sim, já. Meu pai foi negociante, comprava Comprava gato. e vendia. O irmão foi negociante a vida inteira. Quando o meu ele tio. via que podia vir buscar qualquer coisinha, ele era mesmo um homem com visão. Foi o início de vida dele. O primeiro negócio que fiz foi comprar um burro. O pai dele dinheiro para ir fazer não sei o quê, um recado qualquer, e ele veio de lá, trazia um burro e não trouxe o que o pai lhe mandou ir fazer. Eu não recordo, um feijão, uma coisa qualquer. Dei-lhe um dinheiro e ele... Então sempre a primeira coisa que comprou foi um burro. Tu a primeira coisa que quiseste comprar foi uma moto. E você qual foi a primeira coisa que quis comprar? Epá, olha, já não me recordo, isto tem sido tanta coisa, tanta passagem na vida, mas a primeira coisa que eu comprei, se não me engano, foi aquela moto que está Foi a ali. moto que está lá atrás. Exatamente. É que é coisas que já são superiores às cilindradas ao burro. Estão a ver? É tudo coisas que andam. Foram aumentando a cilindrada. Isto é assim, a vida. Nós começámos com a história do meu pai e da família, depois As conversas são a conversa depois derivou para o outro lado. Pronto, isto... Mas pronto, assim escolheste a tua parte da área veterinária já com a influência também de já lidares com gado e Vou ser sincero, andei... Ou querias fugir aqui do lagar? O que é que te aconteceu? Não, eu sempre gostei disto. Sempre gostaste disto? Nas minhas férias e nos fins de semana era junto ao meu pai e ao meu avô, por inerência da coisa. E então sempre gostei desta, nunca me vi fora. Andei sempre, quis sempre, por norma,
as crianças querem ser bombeiros, engenheiros. Eu sempre quis ir para a área da mecânica, queria engenharia mecânica. Decidi no último ano que iria para a veterinária. Portanto, andei a Tiveste ali um chamamento diferente. engenharia mecânica. Na última fui para a veterinária. Pronto. Foi o motivo, foi o que aconteceu. Olha, tu sendo um rapaz que foi criado aqui no campo, foi criado ligado com ligações à terra, ligações à família. Tu foste estudar para Lisboa? Sim. Quando foste estudar para Lisboa, tiveste lá quantos anos? Então eu estive lá 7 anos. 7 anos. Morei 7 anos em Lisboa. Nesses 7 anos, adaptaste bem à cidade? Eu adaptei-me, mas sou de fácil adaptação. Mas dizer que gosto, não gosto. Posso dizer que nesses 7 anos não cheguei a ficar lá um fim de semana. Estava desejando que chegasse sexta-feira à tarde para apanhar o comboio para baixo. E assim tiveste cartinhas? Depois, quando eu já tinha carta na altura, mas eu nos primeiros 3 anos não levei carro. Comecei a levar após os 3 anos de estar em Lisboa. Era a mínima hipótese. Alentejo com ele, não Davas por dava ti hipótese. muitas vezes estares lá a estudar, mas deitavas também, ficavas a pensar como é que teria o negócio aqui, como é que teria as coisas a correr, se vinham entregar azeitona, se estava a sair o azeite. Essas preocupações que falavas com o pai, estavas sempre a par dos negócios, tinhas essas preocupações? Ligava-lhe constantemente. Ligava-lhe constantemente, saber como é que estava. Diariamente falávamos e falamos, saber como é que está, como é que correu, como é que não correu. Então agora, não vamos falar só de azeite, vamos falar aqui de outras paixões. Vocês têm uma paixão grande por tudo o que é rodas e coisas que andam e por aí fora. Quer que me explique aqui um bocadinho a origem? Porque é assim, nós estamos no Lagar de Azeite Novo, vocês inauguraram em outubro. Quer dizer, a inauguração já foi feita. Já é a segunda campanha que estamos. Mas a inauguração oficial já foi feita. É que ainda não fui convidada, portanto ainda não foi. Ainda não está feita, há de ser feita. Mas eu estou a ver que vocês estão a preparar aqui uma decoração com alguns veículos antigos que têm história para vocês enquanto família. Contem-me lá um bocadinho como é que surgiu esta paixão aí pelos veículos motorizados e pelos carros, que já vinha da parte do avô e continuou. Acho que é genético. É genético? É genético. Depois cultiva-se. Exatamente, depois alimenta-se essa paixão à medida das possibilidades que vamos tendo. Não é? Você qualquer dia devia ter uma aula só para o museu com os carros todos que também já têm. Vocês gostam assim de carros um bocadinho diferentes, não é? Sim. É uma paixão. Pronto. Não é mostrar coisíssima nenhuma, não é querer ser. É um gosto vosso. É um gosto. Dá para... Quando adquiro um carro e que ando nele, é porque gosto de andar no carro. Não ando num carro para mostrar a ninguém. Né? É porque dá prazer. É porque dá prazer. Está a ver? O Pedro, quando me apareceu a primeira vez com aquela carrinha, aquela Dodge, pensei, meu Deus! Porque tu onde passas toda a gente fica a olhar. Depois mais tarde vi-te com um Mustang. Sim. Aquele Mustang também toda a gente tira fotos e quer-te ver no carro e por aí. Talvez e depois as motas. Talvez por serem modelos de automóveis que são, não são raros, mas não são muito vistos nesta parte da Europa. São raros. A carrinha é uma carrinha de trabalho. Sim. Eu depois de ter muitas carrinhas de Mitsubishis e... Ficou atascado muitas vezes? Não. Land Rovers e essas coisas, tem sido o carro que mais tem durado na minha atividade agrícola, porque faço muito caminho velho. Tem sido este. Porque nós associamos muito a Dodge à América, não é? Sim, exatamente. Os Estados Unidos, onde se vê, e são altos. É um carro concebido para trabalhar e para durar. Aquilo é um tanque. Aquilo vai ficar na família. Vai virar uma relíquia quando deixar de trabalhar. Enquanto durar. Pronto, é isso. Basicamente é essas coisas. Não é a história desta moto que está aqui atrás de mim. Você estava a dizer que esta era da Sílvia? Essa e moto aquela foi a primeira que você comprou. Pronto, então como é que você passa esta paixão também à esposa? Por causa dos filhos. Por causa dos filhos? Exatamente. Os teus filhos é que me mandaram andar de moto? Eu vou-lhe explicar o porquê. Eu antes de me casar já tinha veículos de duas rodas, não motas desta cilindrada, mas 50 e essas coisas, 125 por aí fora. Depois a gente tem uma paixão, leva a namorada, a seguir a mulher, depois aparece a primeira filha
quando era possível íamos os dois, mas era aquelas viagenzinhas de ir a Vila Nova e voltar e tal. Depois havia a paixão, começaram a aparecer as concentrações de botas. A gente gosta de ir a esses locais. Os miúdos, enquanto foram pequenitos, que não podia, e era arriscado andar com eles de moto, arriscado é sempre, mas que eram muito miudinhos, não havia essa possibilidade. Então, quando podia, ia com a minha mulher a várias concentrações, nacionais e internacionais, que corremos aí. Por isso é que eu digo que sou também um bocado do mundo. Eles cresceram. Tínhamos que levar os dois, não podíamos levar só um. Só que se levava a mulher, não levava os miúdos. Se levava um miúdo, não podia levar o outro. Assim, cada um carregava Então, o seu, é? Exatamente. Ela tirou carta de moto. Fez a mulher tirar a carta de moto. Comprei-lhe a moto, exatamente. As primeiras aulas de moto fui a que lhes Como é dei. que você lhe disse isso? Disse, Sílvia, tiras a carta e eu compro-te a moto. Porque ela também gosta. Ela também gosta. E então, ela levava um filho e eu levava o outro. E íamos os quatro para as Que recordações concentrações. é que tens destas aventuras, Pedro? Ai, algumas. As mais com maior peripécia era nunca consegui chegar a Faro. Havia sempre uma moto que variava no caminho. Isso faz parte. Era Faz parte. sempre. Iniciávamos as viagens, os quatro de moto, acabávamos Às vezes de carro. Pronto, ok. Era preciso era ir. Pá, Acontecia muita vez. chegou a variar a moto no caminho, só uma não andava, eu voltava atrás, vinha buscar o carro e íamos os quatro de carro, tinha que ser. Pelo Era menos assim. já tinham tido a experiência de fazer uma outra Fazia, viagem. Exatamente. Algumas vezes foi até à vinda para cá. Portanto, já tínhamos estado na concentração, está tudo. São coisas que acontecem, as máquinas avariam, nós também adoecemos, isso é tudo normal. Mas é assim, a ver essas peripécias é que é interessante para termos agora histórias para... Ainda me recordo, falando em peripécias, recordo da minha mãe ir, portanto, nessa moto a Faro, e era uma das únicas mulheres em Faro, era aplaudida. Eram poucas. E a minha mãe, eu via-se lá 2 ou 3 mulheres só, então eram todas aplaudidas. Lembro-me perfeitamente no desfile de domingo de manhã, salvo erro, ia-se sempre à Ilha de Faro, e então aquilo era uma coisa... Inédita, quase, para mulheres. Mulheres. É verdade. Então, e conte-me um bocadinho a história deste veículo que está aqui. Quem está aí não está a ver, mas depois mais tarde nós iremos mostrar esta outra peça que está aqui em exposição. Esse veículo foi adquirido pelo meu pai. Eu andava a tirar carta, acho que ainda não tinha carta quando ele o adquiriu. E ofereceu-me o carro para eu dar as minhas voltinhas de praia. De praia, Exatamente. isto é um carro qualquer. Eu associo isto aos filmes do James Bond, 007. Isso é a tal coisa quando o meu início de férias, de trabalhar aí e tal, não tinha nenhum ordenado, não é? Ele ia-me compensando com algumas coisas dessas, está a ver? Pronto, está a ver? É assim. Também é sinal que é um bom filho. É filho único? Não, tenho duas... Sou de uma família com... Éramos 3 irmãos. Pois tinha 7 primos, não podia ser. Exatamente. Eu sou o mais novo da Irmandade e fui o único que enverdei por esta vida. Eram duas raparigas. Os mais novos são sempre os mais aventureiros. Tu também és o mais novo, foi o que... Não sei. Hoje é só uma, porque a minha irmã mais velha já faleceu em 2019. Portanto, só já estamos 2. Pronto, e eu fui o único que quis cá ficar. Elas partiram, seguiram a vida delas. Ainda temos falado muito do seu pai e a sua mãe. A minha mãe era a matriarca. Tinha que haver um pilar aí para o pai. Claro. Assim, como é que essa mãe via essas iniciativas todas do pai? Querer-se meter em trabalhos, em negócios, em apertos, como é que é? Apoio a alguns e outros não. Enfim... estamos a falar em tempos em que tudo era muito escasso, não é? Exatamente. Mas era um dos pilares da família, pois o pai andava por fora e ela foi quem educou os filhos. Tinha ainda a tal lojinha, né? Não. Ela nunca teve uma loja? Não. Era da casa só? Foi só da casa. Portanto, foi Sabem uma mulher dedicada à família. Sabem que hoje em dia há pessoas que calhar não vão concordar comigo, mas eu sinto isto. Sinto que nós mulheres estamos muito subcarregadas com muitas tarefas e isto não é regredir no tempo, mas acho que fazia falta a mulher ter um espaço para ser dona de casa e se dedicar à família, à casa, ao espaço.
Eu tenho saudades de ser dona de casa. Eu estou a falar nisto, agora já tenho 50 anos, 47. Quando eu era nova só queria ser independente, ter uma profissão e estar fora e trabalhar e não sei o quê. Agora sinto essa falta e compreendo que as senhoras que estavam em casa não eram infelizes. Elas estavam em casa, criavam os filhos, faziam tudo o que era necessário. As casas eram pobres, tinham poucos recursos, mas estavam sempre limpas, havia sempre comida e a roupa era pouca, mesmo que tivesse de lavar à noite e secar para de manhã estar em enxuta, ela estava. Era outros tempos. Outros tempos. Hoje sinto falta desse, acho que temos falta de qualidade de vida. Parar um pouco mais. Em termos de formação e pilares da família, como disse, acho que isso é fundamental, é muito importante. Eu já disse, já transmiti isso é também uma das minhas ideias acho que não é ser a respeito, drogas, a respeito da nossa sociedade. A mulher é livre de fazer o que quer, mas acho que faz. E sabe o que é que me chamaram? Falta. Machista. Sim, pois, mas eu, olha, na escolha da opinião de uma mulher, eu na primeira pessoa, porque assim, digo muitas vezes, tenho saudades de ser dona de casa. Sandra, estar em casa. Os valores que me transmitiram, aquilo onde eu cheguei hoje, a pessoa que sou, eu devo aos meus pais. Claro. E muito à minha mãe. Certo? Isso é fundamental. Os miúdos hoje são criados. Eu também consegui fazer isso. A minha mulher também nunca trabalhou para fora. Ficou em casa, ela cuidou dos miúdos. Que é um trabalho. Que é um trabalho. E acho que devia de ser remunerado. E ingrato. E acho que todos os dias se faz a mesma coisa e todos os dias sabe fazer. Se há rendimentos mínimos para uma coisa, devia haver um rendimento para uma dona de casa. Acho que devia de descontar-nos à mesma. Ser uma profissão. A nossa sociedade perde muito nos dias que correm por a mulher abandonar o lar a troco de um trabalho, de um salário. Sim. Da independência económica. Tanto que eu digo isto muitas vezes, devíamos ter um ordenado, descontarmos e termos tempo para os filhos. O sistema não está feito para nós criarmos os nossos filhos. Vou-lhe dizer aqui uma coisa que eu ouvi há alguns. A origem da revolução feminina e da mulher fazer as manifestações, que começou nos anos 60 ou 50, já nem sei. O porquê disso. E houve alguém que, a falar com outro, a mulher deve reivindicar os direitos iguais, tal. Dizer, não, estás enganado. Quem começou isso foi o Rockefeller. E porquê? Porque achava que só os homens a pagar impostos eram poucos. Precisavam das mulheres. Das mulheres. Está a ver? As mulheres movimentam o mundo, não vale a pena. Vamos lá ver. Nós somos todos filhos de uma mulher. Eu admiro muito as mulheres. Há hoje quem não gosta de mulheres, eu gosto muito. Exatamente. Pois, e admiro. É um ser fenomenal e fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. As mães são um pilar fundamental na sociedade. E hoje isso perdeu-se. As pessoas não têm tempo para criar os filhos, para estar com os filhos, são entregues, são despejados numa creche. Acho que estamos a ir para um caminho errado. Sim, faz falta o sentimento de família. Que é aquele sentimento de família. Pedro, já que estamos a falar em família, foste pai há pouco tempo? É verdade. Portanto, um bocadinho mais tarde do que o teu pai. Portanto, foste aí mais ponderado. Tiveste também um bocadinho o medo deste mundo. Quiseste arranjar melhores condições e teres tu próprio mais tempo? Foi quando te sentiste preparado? Aconteceu. Olha, mas eu tenho algo para te dizer. Nós nunca estamos preparados. Eles é que nos ensinam. Não, de todo. Quando aparecem, De todo. eles, os filhos, é que nos ensinam a nós. Como é que está a ser essa experiência? Falta de dormir. Sério? Olha as minhas olheiras. Eu também... Olha, já passaram 2 anos e continuo sem dormir. Portanto... Mas é gratificante. O que é que... Vou-te perguntar o mesmo que perguntei ao teu pai, o que é que ele sentiu quando foi pai pela primeira vez? E no teu caso, o que é que tu sentes agora? O que é que mudou em ti? Talvez o sentimento seja idêntico, é uma responsabilidade. É um ser que nós colocamos no mundo e que não pode ser abandonado. Portanto, não pode ser... tem que se lhe dar todas as condições possíveis para que passe por cá com alguma dignidade. Tal e qual. Exatamente. Olha, mas eu acho que temos falta de um casório. Não casaste? Não. Faz falta ainda um casório. Não, acho que... Não levas a moça ao altar. Não, eu acho que... Agora já tens a Maria do Carmo para levar as alianças. Não queria entrar muito por aí. Pronto. Mas acho que neste momento a parte, portanto, como é que eu lhe vou explicar?
Assim se deixa um homem atrapalhado, é falar em casamento. Não estou atrapalhado. Quero dizer isto de uma forma que não seja mal interpretada, Sim. atenção. A questão é, acho que com esse dinheiro dá para fazer coisas melhores. Pronto. Resumindo e concluindo, com o dinheiro de um casamento, qualquer casamento hoje são 40 ou 50 mil euros, e com esse dinheiro dá para fazer coisas mais... Ainda por cima depois era que o moço do lagar tinha que fazer uma coisa em grande, não é? Não iria por aí, mas acho que é mais em termos de... Não é preciso isso. Pode ser uma coisa simples de fazer um almoço de família. Daqui podia ser uma coisa em grande. Mas Então, eu o quanto é o pensei sentimento? foi exatamente como o meu pai o fez. Como é que foi? Você casou? Então chega bem. Tal e qual. Vejo, olha, eu não sabia, mudou sugestão. Olha, Pronto, tiveram os que faziam falta. Mas eu estava a Foi falar Sim. como se conhece. Sim, uma coisa como pouco em circunstância, né? Pedro, antes de assentares aí como pai e teres essa responsabilidade, também foste um rapaz que gostaste de fazer as tuas viagens, de vez em quando ter as tuas experiências. Ter as tuas experiências. Tu és um moço que tiveste sempre curiosidade em ter contato com outras realidades. Sim, acho que... Onde é que costumavas ir de férias? Quais foi assim uma viagem que fizeste assim fora da caixa? Que coisa? Epá, eu nunca... Portanto, esta loucura das viagens que se vê hoje, nunca tive essa educação. Portanto, sempre fizemos viagens. Eu recordo-me a primeira vez que fiz uma viagem, tinha eu 3 anos, foi a Andorra. Foi a primeira vez que eu vi neve, com 3 anos. Portanto, sempre viajámos em família. Gostas de esquiar na neve? És moço também para isso? É uma paixão que eu tenho. Tudo o que é velocidade, lá está ele. Esquiar. Até com uns patins nos pés ele anda. É uma das paixões que eu tenho. Os esquis. É uma das paixões que eu tenho, é o ski. Gosto muito Era de aí que esquiar. eu queria chegar. Vá lá que tu chegaste lá, porque eu ia dizer, sais daqui de um sítio onde a gente não tem neve, apesar deste ano termos como frio, e vais para um sítio onde há neve, vais esquiar. Né? Portanto, tu desde que seja uma coisa para andar, tu estás lá. Sim, o esquiar não tem só isso da velocidade, tem estar em montanha, estar em altitude, estar longe do telefone, é uma sensação Sabes, mas é espetacular. Mas em montanha também te associo muito àqueles buggies e àquelas coisas. Como é que é o nome daquele carrinho que tu tens? É um buggy? SSV, é um buggy, o nome técnico. Mas para quem não percebe, é um buggy, não é? Sim. Pronto, muito obrigada. É um buggy. Eu associo-te mais àquelas coisas do que propriamente a neve, não é? Tudo faz parte. Tudo faz parte. Ele não desvenda grande coisa, eu estou aqui a puxar, mas ele não Tudo desvenda faz grande coisa. parte. A neve é uma paixão. É mais recente. É muito mais recente. É mais recente. Do que a parte portanto, do todo o terreno. Qual era assim uma experiência que tu gostasses de ter? Algo que tu na tua vida gostasses de fazer? Um Epá. sítio que gostasses de dar, uma experiência que gostasses de ter? Algo Vou-lhe que ser gostasses de sincero. viver, uma aventura, qualquer coisa? Gostava de fazer o Rally Dakar, uma vez, com o meu pai. Com o meu pai. Nunca se sabe. Portanto, você Nunca se sabe. ainda está aí para as curvas, portanto, como veio fazer Olha, isso o meu espírito continua a ser dentro o de mesmo pouco tempo. Você não me espera para ter 80 anos para fazer isso, você é novo ainda. O meu espírito continua a ser o mesmo quando eu tinha 18 anos. Está a ver? Em 2 continua a fazer as minhas saídinhas de moto. Todos os anos faço uma viagemzinha. Quais são as escapadinhas que você costuma fazer? Olha, a minha mulher gosta de viajar às vezes aí num barco, num cruzeiro, gosta de fazer essas coisas. Eu dizer que não gosto, não, mas não é bem aquilo que me preenche, que me satisfaz. Ai, a mim não é nada, só de ver água se não estou fugido. Pronto. Mas há uns 3 anos ou 4 a esta parte, voltei outra vez à área. Tive um interregno por motivos profissionais, e enquanto eles andaram na faculdade os 2 ao mesmo tempo, é duro. Complicado. É duro. E para mais na chulófona. Exatamente, na chulófona. Eu batizei aquela universidade por chulófona, porque o indivíduo é bem esfolado. E tive que fazer escolhas. Então, agora dediquei-me, depois deles formarem os 2, dediquei-me então outra vez a dar os meus passeizinhos de moto e faço uma viagem pela Europa. Sem coisa indiscreta, está com quantos anos, José? 60. Tem uma conta boa. Pois.
Está mesmo bom para ir pôr da cara. Está numa altura Sim, ideal. porque não? Quando digo ao Dakar, provavelmente há pessoas que vão ver esta reportagem. Este gajo é maluco. Há vários escalões no Dakar e é uma das coisas que eu gostava de fazer. Uma vez não me tinhas falado na Rota 66? Route 66. Sim, mas pronto, isto não tem nada a ver com... Sim, mas isso era outra... Sim, isso é em termos de passeio, de viagem. Mas também era algo que tu gostavas de fazer. Sim, sim. É um ambiente diferente. Mas é está no meu- ambientes quentinhos, não é? Está no- Sítios quentinhos. Está no meu horizonte. Essa parte, como amante do motociclismo, acho que quase todos os motociclistas têm É aquela Nacional tara 2, de fazer em Portugal. Exato. A Route Só que na América. a Route 66 dos Estados Unidos. Pronto. Isso é uma das coisas que eu quero ver se consigo fazer com a minha família. Tenho que os levar os 4 pelo menos. Epá, não pode levar só motas, tem que levar mais qualquer coisa. Se a moto avaria no caminho, como é que é? Isto não é como faro, não é? Não é As motos alugam-se lá. Isso não é problema. Há formas de o fazer com... Olha, se é uma coisa que é muito fazer, pense nisso e organize para fazer. Pois está, Agora vamos voltar aqui está ao nosso pensado. negócio do azeite, vamos falar mais um bocadinho. Porquê é que tiveram a necessidade de abrir um lagar novo? O que é que aconteceu o antigo? Já não estava a dar? Ai, você agora tocou. Deu o que tinha a dar? O que é que aconteceu? A Sandra tocou aí num ponto Muito sensível. muito sensível. Sabe que a vida tem muitos altos e baixos. Sim, com certeza. Pronto. E quando morrem os nossos progenitores, que são os donos das coisas, Ok. Portanto, esta é a sua independência, é isso? algo correu Pronto, mal, ok. algo correu mal com os meus sócios, porque o meu pai em 86 estava eu na tropa, formou uma sociedade com os filhos, com os 3 filhos. E enquanto os meus pais foram vivos, eles é que mandavam e tudo correu bem, embora eu estivesse ao lado dele e Exato. no evoluir da sociedade de azeites Com- parrinha, com Como as nós, novas desculpe interromper, como nós costumamos dizer, era uma sociedade, mas quem mandava era eu. uma sociedade familiar. Exatamente. As novas tecnologias do mudar do lagar de prensas para as linhas contínuas, portanto, eu já foi comigo. Em 2007 depois fizemos o último investimento ali do outro lado, que foi com algum volume, até que o meu pai faltou. Pronto, ficou a minha mãe, as coisas foram andando. Quando a minha mãe faleceu e tive a infelicidade da minha irmã mais velha falecer 1 ano depois, ou 2 anos depois. Posso ir lá fora rápido? Tens que sair? Sim, então, é rápido, mas continua. ok. Sabe que as pessoas, quando não são criadas no meio, não estão a par e julgam que isto que é tudo um mar de rosas. Às vezes só vem a parte positiva e não vem a outra parte Pronto. menos boa, não é? E as coisas descambaram e desorganizámos. Não por mim, mas eles acharam que eu estava aqui muito bem. E às páginas tantas, quando dei por mim, estava metido aí num processo judicial. E depois um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda, cada um puxa para seu lado. Enquanto essa guerra, e continuamos com essa guerra, mas eu não posso estar parado, a minha vida tem que continuar. Claro, você tem aqui muita responsabilidade. Então vamos falar de uma coisa mais alegre. Peço Exatamente. desculpa pela pergunta, eu não sabia deste. Não tem deste problema, não tem Eu problema. já vi que você tem exposto, ali num expositor da Agriparrinha, vários rótulos diferentes nas garrafas do azeite. Alguns da escola, outros... São todos. O que é que... Conta-me lá tu, se calhar, o Pedro, um bocadinho sobre aqueles rótulos. Algumas parece que andaram também ali no fundo do mar, onde é que aquilo Sim, portanto, temos ali Agora uma estou a ver, variedade, parece que não temos ali uma panóplia. Sim, o que é que foi aquelas garrafas, aquelas experiências? Portanto, eu vou começar por baixo. Só assim por alto. As que estão cheias de cracas, foi uma parceria que fizemos com um primo nosso, que é a Ecoalga, e nos deu a ideia, que ele já tinha feito com o vinho, colocá-los na nossa costa a uma determinada profundidade e ver qual era o efeito No azeite. que a pressão da água, a temperatura constante e aquelas correntes poderiam fazer ao azeite. Inicialmente não correu muito bem, porque a pressão é de tal ordem que a água entrou para dentro das garrafas.
Ah, pensei que também tinha levado algumas. Não. Houve uma porção de azeite que foi substituído por água Ok. do mar. Portanto, esse azeite ficou salgado, sabia-se a sal, mas mais Olha, só tarde... tinha uma coisa de bom, é que para temperar salada já vai o azeite e o vinagre. Exatamente. E mais tarde voltámos a fazer a mesma experiência e concluímos que o azeite para no tempo. Portanto, a questão do envelhecimento Não funciona com o azeite. Não, funciona com o azeite, mas o azeite, portanto, ao contrário do vinho, o vinho, consoante os anos vão passando, vai ganhando características boas. Sim. O azeite, consoante o tempo vai passando, vai perdendo essas características boas que tem de novo. Os frutados, todas essas... Mas foi uma experiência que fizeram e viram que não funciona, não é? Que funciona que para esse envelhecimento do azeite, ok? Portanto, vimos que funcionava, portanto, o azeite é colocado dentro da água e portanto, o processo de envelhecimento que é mau para o azeite, ele retarda. Portanto, é uma experiência interessante. Entretanto, fizemos uma pausa, mas quero continuar com esse projeto. Ok. Então, e os rótulos dos miúdos da escola? Então, é também uma cena engraçada. Em relação aos rótulos, isto foi uma ideia que partiu não só de mim, foi juntamente com uma professora que é aqui de Colos, da nossa vila. Um dia, portanto, eles são nossos clientes aqui, vêm transformar, tem um olival bastante bem ordenado, e vinham transformar aqui a azeitona, como os demais. E então um dia eu fui num restaurante e vi lá a garrafa deles, que venderam ou levaram, não interessa. Mas levaram para lá e eu, mas esta garrafa não tem muita apresentação. Então vou propor aqui uma coisa à professora, encarregue, e propus, porque é que nós não fazemos uma parceria que vocês têm um olival, apanham com as crianças, portanto, o interessante é as crianças acompanhar o processo, não é? E tirá-los das salas de aula, que é uma das coisas que não há neste momento. Embora a nossa escola aqui de Colos seja um caso de estudo, que está muito aberta a coisas novas, e tenho a agradecer ao diretor, ao professor Pedro Caria. É uma pessoa com uma visão bastante aberta e dá asos a projetos interessantes. E então eu propus-lhe, vocês tiram as crianças das salas de aulas, levam para a apanho, se apanham muito, se apanham pouco, às vezes estragam mais do que apanham. Vão pais a ajudar, portanto há ali uma envolvente familiar. Trazem ao lagar, vêm conhecer o processo de transformação do que é a azeitona e o que é o azeite, como é que ela chega do ponto A ao ponto B, e depois, especialmente a eles, aos clientes, engarrafam em garrafas de meio litro, e cada turma desenham durante um dia inteiro, fazem os desenhos, elegem o melhor por turma, e eu rotulo as garrafas. Para quê? Porque as crianças, este ano falhou-se nesse timing, porque a campanha foi uma campanha bastante extensa. E vocês também estão um bocado dependentes do tempo, não? Por norma... Não é uma coisa que conseguem marcar e dizer que desta semana, X a X tempo, não conseguem, não é? Por norma, estas garrafas estão concluídas na festa de Natal da escola, são entregues a cada menino que leva a garrafa para a mesa de Natal, portanto, e é uma ideia, e aquilo marca-lhes com uma e pelo menos ficam a saber qual é a origem do azeite e qual é o Exatamente. Não nasce no mercado, vêm lá numa prateleira e acham que já nascem na prateleira, não é? Exatamente. Também têm visitas da escola aqui. Sim, no âmbito desse... Já há muitos anos que isso dura. Porque eu no outro dia vi umas fotos nas redes sociais da página. É no âmbito desse projeto. E vi que estavam aqui miúdos a visitar a escola e achei giro. E que mais parcerias é que tu tens, João? Até onde é que o vosso azeite tem chegado? Assim, uma coisa rápida. Olha, o mais longe onde colocámos o azeite foi no Canadá. É um país difícil de colocar, portanto, esta gordura vegetal. É difícil porque eles são muito nacionalistas. Quem diz Canadá diz Estados Unidos, aquilo, a filosofia é a mesma, e para entrar lá com gordura que não seja deles é complicado, mas conseguimos meter lá umas cargas de azeite ainda. Agora está parado,
mas foi mais longe que já. É mais uma vitória, é mais uma conquista, que já não é? chegámos. E vocês já têm, desde há muito tempo, pessoas que sabem que podem se dirigir ao vosso lagar por exemplo, têm a produção de azeitona, ou que têm algumas oliveiras e trazem. Isso continuam a receber? Sim, o nosso negócio é fundamentalmente esse. Portanto, o pequeno produtor traz a azeitona para ser transformada aqui no lagar. Começou assim em 1950 e continua nos dias de hoje. Portanto, começou com o avô? Exatamente. Eu estou a dizer isto porque lá está, também há muita gente que diz, eu ainda sou do tempo que ia lá levar azeitona. E continua no mesmo processo. Ainda não sequer ia estar alcatoada. O molde do negócio continua precisamente no mesmo, são os mesmos moldes. Portanto, são pequenos produtores, as pessoas têm 20, 30 oliveiras, 100 oliveiras. Está a ver? Não tem nada a ver com os olivais modernos que se veem hoje ali para as zonas de Beja e de Ferreira e por aí fora. É um pequeno produtor com a variedade da azeitona antiga, é o olival tradicional, de subsistência, e os nossos clientes fazem aqui maioritariamente o azeite para autoconsumo. Exatamente. Também, quando vê um cliente, pergunta muito, isto é prensado a frio, como é que isto é feito, e qual é a acidez, e qual é essas coisas. As pessoas têm a ideia que é tudo já mecanizado e que é tudo muito industrial. E quando eu digo, não, ele ainda é tradicional, ainda é... Portanto, o que é que há aqui de tradicional uma ou não? junção de tecnologia Sim. O que há de tradicional aqui é o olival. Portanto, as formas de extração são de ponta, tanto deste lagar que tem 2 campanhas, como o lagar do outro lado. Portanto, para ter a noção, o meu avô, o meu pai disse, foi um homem bastante empreendedor e com bastante visão, e desde muito cedo acompanhava todas as tecnologias que iam aparecendo, era um pioneiro quase. Ele era um visionário, o pai da dele. Posso lhe dizer que estas máquinas de extração que conhecemos em 2026, a primeira que o meu avô montou foi em 1989. Acho que o teu avô só não inventou a roda, que já tinha sido inventado. Não cheguemos a tanto. Mas portanto, isto só para ter noção, a forma de extração, portanto, a forma de trabalhar a azeitona e o azeite, desde 89 que a fazemos da mesma forma, portanto, e é a tecnologia de ponta que existe ainda hoje, mais pormenor, menos pormenor. É mais eletrónica aliada. A questão do prensado a frio, hoje somos abordados muito por isso. A própria lei, portanto, isso é um marketing que se criou à volta do azeite. A própria legislação europeia obriga-nos a trabalhar com águas mornas, portanto, não pode ser acima dos 25 graus, 26 graus por aí, não pode ser mais quente do que isso. Portanto, é tudo prensado a frio. Portanto, a azeitona é trabalhada a frio. Tanto que o azeite, quando é novo, que é o caso neste momento, tem aquela cor baça. É mesmo por isso, é por ser trabalhado a frio. Se fosse trabalhado a quente, era translúcido. Sabes que já tive pessoas que veem um azeite coalhado e dizem, não, aquilo está estragado, não quero. Exatamente. Eu digo, não, se coalhou é bom, é sinal que ele é natural, está lá a gordura do azeitona e tal. Isso é o desconhecimento. As pessoas falam na acidez, falam em muitas coisas, mas desconhecem completamente o produto. Não sabem que estão a consumir ou que estão a comprar um produto que é o único sumo de fruta natural e que se conserva durante, eu tenho experiência, até 4 anos. Vai envelhecendo, vai perdendo características, mas pode-se consumir. Não tem mais nenhum sumo de fruto que se conserve sem conservantes, nem corantes, nem essas coisas todas. O azeite é o único. Nem óleos vegetais, os outros óleos vegetais de girassol, de colza, de amendoim, agora o óleo de coco. Isso é um veneno autêntico. Isto dito por gente com especialistas da área. Está a ver? Porque não se conservam de maneira natural. E depois temos o óleo alimentar, que é muito confundido. O azeite está tão caro, mas são esses óleos que eu estou a falar. Esses são óleos que, para se conservarem, têm que ser hidrogenados. O azeite não leva nada disso. É espremido. É o sumo natural. Fica cá o caroço cá fora e acabou. Exatamente. José,
se não fosse ter sido aqui o negócio do pai e se não tivesse seguido esta vertente, o que é que acha que teria seguido? Olha, mas eu, a par disso, eu dediquei-me à agricultura. Eu semeei desde o trigo, milhos de regadio, pronto, tudo. Teríamos Pecuária. aqui agricultura. Não, e ainda continuo com alguma dessa, pelo menos a pecuária. Os cereais foram levando descaminho aqui no nosso país. Hoje paga-se para não se produzir, que eu não consigo compreender isso. É uma das coisas que eu digo, às vezes costumo dizer, fui traído. Eu estudei agricultura, tirei um curso de técnico agrícola, para depois me virem com coisas completamente opostas, contrárias ou opostas àquilo que eu aprendi. Quando vocês estudam, ainda não estávamos na União Europeia? Já estávamos? Já estávamos ali no princípio. Pois, Quer no dizer, princípio, isto entrou em 86, não foi em 86? Eu estava no serviço militar. Eu apanhei a fase de ingressar na minha vida profissional agrícola, foi no início da adesão à comunidade e tal, que apareceram aí uns dinheiros que eram direcionados à produção. Como sempre as pessoas dizem, muita gente comprou jipes, tudo bem, isso as pessoas fazem. Há sempre quem faça erros e que utilize mal o dinheiro. Isso dois continuam. Não se pode tomar isso por um todo, nem julgar todos os agricultores pela mesma bitola. Claro. Mas, de facto, essas ajudas eram encaminhadas à produção, quem mais produzia, mais ganhava, e a determinada altura inverteram as regras. Começaram a pagar para não se produzir. E hoje continuamos com isso. Isso para mim é uma das coisas que não faz sentido. Foi ao ponto de tanta burocracia, tanta coisa, parece que somos uns criminosos no meio disto, depois vem fiscalizar, um indivíduo, parece que está ali, é o responsável por tudo, mas ao mesmo tempo é apontado como se fosse um criminoso. Toda a gente duvida que seja assim. Chegou às páginas tantas que eu decidi aquilo que me calhou, converter a minha exploração em florestal. Estou livre de subsídios, não recebo nada, ninguém me pagou nada, paguei do meu bolso, já estou a colher os frutos e não quero saber nada dessa gente. Pronto. Apesar da taxa não ter sido da agricultura. Mas continua. Eu continuo a fazer um bocado de pecuária, ainda fazemos lá uns bovinos. Entretanto, depois neste percurso todo, eu fiz uma sociedade com os meus filhos. O Pedro é que tem estado aqui mais ao meu lado, a não está, mas quero que ela venha para aqui, porque isto é pelos os dois, a ver se continua este projeto. E convinha, que ela tem aqui o terceiro filho. Exatamente. Mesmo isto para uma pessoa só é muito pesado, sabe? Isto hoje há muita exigência e o mundo do negócio está muito esmiuçado e é muito, eu costumo dizer, é muito cão ao mesmo osso, está a ver? A gente temos que não conseguimos controlar tudo. E as empresas familiares são para ser geridas pela família. Concordo. Está a ver? Pedro, se não fosse o negócio do pai e do negócio familiar, onde é que achas que estarias? O que é que terias seguido? Talvez a medicina veterinária. Tinhas aí um consultório em algum sítio? Não sei. Estavas a trabalhar, a tratar de cães, de gatos? Não. Ir a vacinar ovelhas e vacas? O que é que querias fazer? A futurologia não é uma ciência que eu domino. Sim, mas imaginavas-te a fazer outra coisa? Sim, não. Ou se não fosse esta área, achas que estavas um bom barbeiro? Eu não sou muito esquisito. Não sou muito bom esquisito. cozinheiro? Achas que tinhas jeito por quê? Não sou muito esquisito. Eu acho que me consigo adaptar com facilidade Achas que estavas um bom cozinheiro? E por que não? E por que não? E por que não? Não, eu acho que tu gostas é de comer. Sim, nota-se. Estou mais gordo. Tens mais jeito para comer, se calhar, do que para cozinhar. Não sei, estou-te a perguntar. Não sei. Isso... És homem de fazer o jantar se for preciso? Sim, não há qualquer tipo de problema com isso. É o que eu estou a dizer. Também tens jeito para a cozinha? Não. De todo. Nem para uma tipo-armia. Tipo-armia é só azeitar-lhes e pão que acabar de dizer. Isso ainda sou só mais fácil. O azeite você mas não tem. Nunca tive necessidade disso. Nunca aprendi isto, a tal educação dada dos mais antigos. Portanto, isso já tenho mal o que estou a fazer 100 anos. Mas rascas? Não.
Não. Sei fazer pão com presunto, pão com queijo, pão com linguiça. Isso desenrasca-me perfeitamente. O resto, é muito complicado para mim. Talvez porque nunca tivesse tido necessidade disso, está a ver? E tive a sorte da minha mulher, ela não gosta de cozinhar, mas cozinha muito bem. Isso é uma das coisas que prende os homens, não é? A barriga. Exato. É. Uma das A quais primeira é pela conquista é barriga. através da barriga, Pronto. sempre. Nunca tive essa necessidade. Portanto, tenho sido um bocado comodista nesse aspecto, não sei, não... Acho que a ocasião faz o ladrão. E as pessoas, quando têm necessidade, Adaptam-se. e vão e fazem, não sai bem à primeira, sai à terceira, mas fazem. Eu, como nunca tive essa necessidade, nunca me dediquei a isso. Também não sou um bom garfo. Eu sei um bocado à minha mãe, eu como para viver, não vivo para comer. Está a ver? Há pessoas que têm o prazer... Eu tenho fome a toda a hora, homem. Pronto, há pessoas que têm o prazer do Nota-se também. petisco e deslocam-se longe para ir comer aquele prato ou outro. Isso não me diz nada. Está a ver? Não me diz nada. É a coisa mais Olha, esquisita estou que há. surpreendida porque... É verdade. Eu como por necessidade, tenho necessidade de comer e como pouco. Não sou pessoa de comer muito. Gosto mais a gente depois elege sempre para as comidas. Gosto muito das comidas tradicionais alentejanas, da açorda, do cozido de grão com sopas de pão, de feijão. Isso para mim O cozido de couve, não? é a minha eleição. Nem tanto, mas mais também ou menos. como. Mas Cozido de couve mais ou menos. Também como. Sou mais adepto da açorda e do cozido de grão. Isso para mim... mas pronto, tirando isso, os bifes, aquelas coisas, como por necessidade. Gosta mais de ver o tratado dos bifes enquanto estão vivos do que depois no prato. Exatamente. José, o que é que carrega no seu coração? É? O que é que carrega no seu coração? Já tem aí uma vida com experiência? Já tenho aqui algumas histórias. Ainda tem tanta coisa que quer fazer? Ouça, que é que você carrega? eu cheguei a uma fase da minha que eu nunca pensei lá chegar e acho que a partir de agora tenho que aproveitar o pouco tempo que me resta. Está a perceber? Os anos que tenho para cá... Curto, né? Começa a encurtar. Exatamente. Daí... Está feito preguiçoso. Os meus... Desculpa que eu Os meus... Não. O meu pai andou agarrado às coisas até aos 80 anos, ainda gozou alguma coisa. Isto cada um goza à sua maneira. E as pessoas têm que ser felizes à sua maneira. Claro. Eu acho que não há nenhum conceito de felicidade que tem que ser por aqui ou por ali. Mas eu gosto de passear, gosto de viajar, gosto de andar de moto. E preciso ter tempo para isso. Mas o que é que carrega consigo? Desta sua experiência de vida até aqui, até aos seus 60 anos. O que é que o acompanha no seu dia-a-dia? O que me acompanha... O sentimento que você carrega? São mais coisas boas, mais coisas más? Há coisas que você ainda não digeriu? Há coisas que causam alguma revolta? Não me posso queixar A parte da revolta não posso falar, que me desculpem. Mas o que é que você carrega? Normalmente é um sentimento bom, não? Em termos de vida vivida até aqui, não me posso queixar. Não tive uma vida ruim, nunca me faltou nada. Também batalho para isso. As coisas não caem do céu, mas há uma mágoa que eu transporto. Eu quando levo um convidado às lágrimas fico contente. É bom sinal. É sinal, porque é assim, eu gosto de falar com pessoas que são genuínas, né? Mas não te escapas, vou-te fazer uma pergunta. O que é que carregas, Pedro? Não estás aí com a lágrima no olho, mas o que é que carregas? Eu ainda sou muito novo. Mas carregas qualquer coisa. Desculpem lá, mas isto é uma coisa que está aqui. Está instalada, não é? Não consigo dizer agora. Não tenho... Vocês depois têm que cortar esta parte, mas... Não sei se o Cláudio corta. Ele está ali lançadinho. É como eu disse, ainda tenho... O que é que te motiva? O que é que me motiva? Pronto, vamos mudar aqui um bocadinho a pergunta. Vou primeiro convidar que muda a pergunta. O que é que te motiva? Dá-me prazer fazer o que faço, produzir cada vez mais e melhor. E um legado que vem de trás. Pronto. O que é que achas que seria o sentimento do teu avô e da tua avó agora que olham cá para baixo e veem o vosso resultado? Quero que eu seja sincero. Quero. Acho que ele, isto é vendo só de um lado, não é? Acho que ele iria ficar muito magoado, e acho que ele ia se chatear com os filhos seriamente. Muito magoado. Mas por outro no lado... entanto, por outro lado, portanto,
que o legado dele não parou. Portanto, eu recordo batalhas que se teve com ele. Quando eu digo batalhas, necessitava-se de espaço, de ampliar, e ele tinha lá uma secção que não se podia mexer no lagar. E recordo, depois eu ainda era novo, mas recordo, eu acompanho esta vida já há alguns anos, desde pequenino. Recordo-me dele dizer sempre que enquanto fosse vivo queria ver o azeite a sair pelas torneiras. Recordo-me perfeitamente. Portanto, isso é uma frase que te ficou na tua cabeça e que vais tentar que isso continue a acontecer, não é? Sim. Enfim, bom, já me recompus mais um pouco. Mas olha, E acabei por não responder totalmente à pergunta. pois não. Em termos da minha vida, considero-me que tenho sido uma pessoa que tem feito parte da sociedade, não tenho sido um parasita. Claro. Tem tempo. Mas a mágoa que eu transporto é a situação que eu tenho com a minha família. Sim, Minha exato. família, Eu quando fiz esta pergunta logo não me lembrei disso. nem com a minha mulher, nem com os meus filhos, mas com No outro- os meus irmãos. O que se passou? E que se está a passar ainda. Enquanto, Isso é uma coisa José, Sílvia, Pedro e Margarida têm aqui uma família linda, só tem que se orgulhar Muito do seu obrigado, trabalho muito obrigado. que está feito, não é? Nós também. Enquanto o lagar acho que faz parte da sociedade, não ter sido um parasita, ter dado trabalho a outras pessoas também, porque outras pessoas vêm aqui buscar a sua fonte de rendimento. Temos sido com a economia local, portanto é um Exatamente. nome que marca, portanto quando se fala em Colos, toda a gente sabe que há um lagar em Colos, né? Portanto em tempos soubemos que houve dois, depois ficou este. Havia vários. Foi outra história. Pronto, há uma marca para esta terra. E até para o município. E para o município, exatamente. Portanto, Pois só é. tem que se orgulhar por o seu trabalho. Exatamente. E tem que lhe carregar Que é feito um produto. leveza e orgulho. Que é feito um produto não é? Portanto, isto é como se dizer, gaba-te cesto, vais à vindima. Mas é feito um produto de alta qualidade, portanto, reconhecido por muita gente no Concelho de Odmira. Não estamos a falar de uma coisa. Portanto, é um produto que vai além fronteiras. Nós temos clientes. Temos por Europa espalhados, portanto. E se chegaste ao Canadá? Sim, o Canadá isso foi o meu, Mas pronto. foi muito difícil. Eu vi Agora, umas fotos de umas garrafas em África. Sim, Isso foi uma espécie de descobrimento. Foi o Isso quê? é outra história. Acho que leu rótulos também diferentes. nós temos um colaborador nosso, portanto, um rapaz que pertence ao concelho, embora more no concelho vizinho, vou passar o nome porque é uma pessoa que eu aprecio, é o Sr. Valério, da Aldeia das Amoreiras, e então ele na altura era fuzileiro, ele era sargento. Era sargento na Marinha. Fuzileiro na Marinha, e saiu o navio Escola Sagres e havia a possibilidade de levar produtos. Portanto, e ele é que me propôs isso. Portanto, veio, eu gosto do azeite e tal. Queres levar aí umas garrafas? Então, e nós oferecemos umas garrafas lá para o consumo deles. E eles fizeram a propaganda com as garrafas. Portanto, as garrafas andaram a viajar. Entretanto, apareceu a pandemia. O barco, acho que estava na Argentina e teve que regressar. Portanto, ficou a viagem Os meio... produtos também a viajar. Não é não só os donos concluam. gostam de viajar, as garrafas também. Isto Isto não é um negócio. Vamos lá ver, a gente está aqui, não entendemos isto como um negócio só nosso. Nós fazemos parte da sociedade. Claro. E acho que fazemos falta a uma grande parte das pessoas que vivem do campo e que fazem o seu próprio azeite para autoconsumo. Colhem e trazem-nos para nós transformarmos a azeitona. Não podemos ser egoístas ao ponto de pensar que isto é... Eu penso assim, estou inserido numa sociedade onde eu faço parte dela e preciso dos outros precisam de mim. Portanto, isto é um todo. Embora nós é que sejamos a cabeça da extração, do negócio em si, de montar esta indústria que aqui está, mas isto faz parte de toda a gente. Está a perceber?
Eu acho que fazemos parte, isto não é só meu, é deles também um pouco, eles também têm aqui alguma coisa deles, está a ver? Tal e igual. Gostava que também a população tivesse um bocadinho desse reconhecimento, olha-se para vocês também com algum... Alguns que têm, outros que não. Gostei, Isso é que não. Isso a Sandra vai aprendendo isso com a vida. Agora uma questão, Cláudio, já estamos aqui há muito tempo, não estamos? Pois é bem que parecia. Eu estava a gostar de falar com vocês. Falámos tudo menos de azeite. Falámos quase tudo menos de azeite. Temos de ficar por aqui, portanto, agradeço imenso ter estado um bocadinho aqui à conversa. Peço desculpa de o ter emocionado. Não tem problema. Isso faz parte. Desejo-lhe o melhor. Obrigado, José. Muito Obrigado, obrigado, Pedro. Sandra. Até uma próxima. Continuem com essa garra e com essa vontade e continuem a meter o nosso conselho no mapa. Pelo menos por uma razão boa, que é o vosso produto. Enquanto nos deixarem, vamos de cá estar. Ok. Muito obrigada e espero que tenham gostado desta conversa hoje um bocadinho diferente, não só sobre uma pessoa, mas sobre uma família e sobre o seu negócio familiar, do nosso conselho. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Lembro-me quando era moço, antes de ir para o trabalho, comer ao pequeno almoço e uma boa açor de diário.